Sistema de Freios Antitravamento, ou ABS, para abreviar. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso, e se dirige um carro ou uma moto moderna, provavelmente já usou antes. Mas como ele realmente funciona? Como os freios antitravamento funcionam? O ABS utiliza sensores de velocidade das rodas para detectar se alguma está prestes a travar ao frear. Se uma roda travar, válvulas hidráulicas limitam ou reduzem a frenagem nela. Isso evita deslizamento e mantém o controle da direção. Parece simples o suficiente. Comecei a imprimir em 3D e a cortar em CNC várias partes do mecanismo que seriam capazes de liberar a tensão nos freios acionados por cabo. O motivo de escolher freios acionados por cabo foi porque eu não queria mexer nos freios hidráulicos da minha bicicleta elétrica DIY mais nova. A bicicleta que quero testar tem pneus de estrada mais finos, esperando que tenham pouca aderência em superfícies ruins. Mas não demorou muito até eu encontrar meu primeiro problema. Este é o mecanismo ABS que libera a tensão do cabo do freio. Mas há uma grande falha nesse design. O motor de passo não é forte o suficiente. Eu originalmente usei esse motor de passo, que tem 1,2 Nm de torque, e esse novo tem 2,8 Nm de torque, e ainda assim não é suficiente para segurar a tensão do freio. Se eu puxar o freio traseiro, ele perde passos. Então eu vou ter que redesenhar todo esse mecanismo. Redesenhei o mecanismo para dar mais vantagem mecânica ao motor de passo, usando alavancas de diferentes comprimentos. Isso significava que o motor teria que girar mais, mas também aplicaria mais força para contrariar a tensão no cabo causada pela minha mão. O que também significaria que o tempo de resposta seria um pouco maior. Mas esse era o menor dos meus problemas, pois eu não sabia como os freios de aro eram ruins após pedalar na grama molhada. Queria testar o sistema na roda traseira, mas só consegui travá-la ao deslocar meu peso para cima e para frente, levantando a roda do chão, o que não era o ideal. Após ajustar o mecanismo 4 vezes, decidi desistir e partir para uma bicicleta com freios a disco hidráulicos. Se você é um dos meus inscritos, provavelmente vai reconhecer isso como minha bicicleta elétrica caseira. Removi o sistema de transmissão antes deste vídeo, porque as baterias de alta voltagem interferiam na eletrônica do ABS. Para medir com precisão a velocidade da roda, fiz este disco impresso em 3D com 120 aberturas. Montado no garfo, está um sensor que possui um feixe infravermelho, e esse feixe infravermelho passa pelas aberturas do disco. Quando a roda gira e o feixe é interrompido ou restabelecido, o sensor emite sinal alto ou baixo, permitindo calcular a velocidade da roda até 50 vezes por segundo. Percebi que essa técnica de medir velocidade também é usada em motocicletas, com freios anti-travamento. Subindo pelo quadro, há uma caixa preta que contém a eletrônica que vai controlar o sistema ABS. Dentro da caixa preta há uma placa TINSI 3.6, que executa o código Arduino e possui slot para cartão SD, permitindo registrar dados dos testes e, com sorte, otimizar o sistema. Quando o Arduino detecta que é preciso liberar o freio, ele envia pulsos ao driver do motor de passo dentro do dissipador de calor. Isso, então, envia energia para o motor montado no guidão para girar. O mecanismo de liberação do freio é simples: uma alavanca longa, presa ao manete do freio e ligada a um pedaço de corda. A corda permitirá o uso normal do freio, mas, se necessário, o motor puxará a bustou-alavanca, contrariando minha força e liberando o freio. Antes de testarmos, vamos discutir como a ativação do sistema de freio anti-travamento funciona. Então você tem um veículo se movendo a uma velocidade constante e a velocidade de rotação da roda é relativa, de modo que a parte mais externa do pneu está se movendo para trás na mesma velocidade que a estrada em relação ao carro. Se o atrito entre pneu e estrada for baixo ao acionar os freios, as rodas deslizam. Como a eletrônica do ABS detecta e identifica que a roda está deslizando? Na verdade, é uma pergunta bastante complexa de responder,
Então vamos trabalhar nisso usando primeiro algumas abordagens um tanto lógicas. Uma observação inicial é que a roda desliza quando sua velocidade é zero, ou seja, quando para de girar. Tem um sensor de velocidade na roda dianteira da bicicleta, então posso programar a eletrônica para liberar o freio quando a velocidade for zero. Agora, o que eu realmente vou fazer é programar para soltar o freio quando a velocidade estiver abaixo de 0,5 metros por segundo. Isso é um pouco mais de 1 milha por hora. E o motivo para isso é que, às vezes, o sensor pode ler 0,0001 metros por segundo e não vai soltar o freio. O freio será liberado quando a velocidade for menor que 0,5 metros por segundo. Vamos testar. Ótimo! Os testes mostraram que o mecanismo libera a pressão do freio da minha mão e faz a roda girar de novo. O único problema é que foi muito lento. O intervalo entre o travamento total da roda e o início do recuo da alavanca do freio, pelo motor de passo, foi de cerca de 0,22 segundos, e a roda permaneceu travada por 0,45 segundos no total. A roda derrapou por quase meio segundo. O tempo de resposta mecânico, ou seja, o tempo que o motor leva para girar e puxar a alavanca da minha mão, será difícil de melhorar sem aumentar ainda mais meu orçamento. Já comprei 2 motores de passo para este projeto e o próximo, com mais torque, custará bem mais do que quero gastar. Então, o que eu vou tentar fazer é focar mais no tempo de resposta eletrônico. O motor de passo leva cerca de 0,25 segundos para reagir e liberar o freio. Então, se conseguirmos reduzir esse tempo de atraso eletrônico, espero que a gente consiga obter um sistema de freio anti-travamento bem eficiente. Então, como podemos detectar que a roda vai derrapar antes que isso realmente aconteça? Vamos analisar o registro de dados. O gráfico mostra essa velocidade da roda ao longo do tempo, destacando uma grande queda quando ela trava. Quando a velocidade está abaixo de 0,5 metros por segundo, o freio é liberado. Depois, ela acelera novamente para igualar a velocidade da bicicleta e o freio é acionado, se a velocidade passar de 0,5 metros por segundo. Para agilizar a resposta, é preciso liberar o freio exatamente neste ponto do gráfico. Vamos verificar se traçar o gráfico da desaceleração da roda vai nos dar uma indicação melhor. O gráfico de aceleração exibe 3 picos e vales distintos, indicando quando a roda desacelera até derrapar ou acelera para igualar a velocidade da bicicleta. Vamos definir um limite de desaceleração para liberar o freio? Por exemplo, se a roda desacelerar mais rápido que menos 10 metros por segundo ao quadrado, o freio será liberado. Desta vez, o motor de passo levou 0,11 segundos para começar a se mover, o que significa que reduzimos o tempo de resposta eletrônica pela metade. Mas houve um pequeno problema. Ele só liberou totalmente o freio uma vez. Ok, desta vez ele liberou 2 vezes, mas ainda não soltou na última derrapagem. Talvez a terceira seja a vencida? Certo, eu analisei os dados e as imagens em câmera lenta, e o que percebi é que a desaceleração é apenas um valor de pico, ou melhor, um valor de vale, porque é negativo. Mas, basicamente, o que isso significa é que o freio só libera temporariamente. Ele não mantém o freio aberto até que a velocidade da roda aumente novamente. Quando percebe que a desaceleração está muito baixa, libera o freio e o aciona de novo instantaneamente, sem dar tempo para a roda recuperar a velocidade antes de frear novamente. Isso pode ser resolvido com um pequeno atraso no tempo do freio desengatado. Por exemplo,
O freio poderia ser desengatado por um quarto de segundo. Assim o freio é liberado, espera a roda voltar à velocidade e então é reaplicado novamente. Mas o problema disso é que, em algumas condições, o freio pode simplesmente ser desativado por um quarto de segundo sem motivo algum e, assim, pode aumentar a distância de frenagem da bicicleta. Agora você deve estar repensando a simplicidade dos sistemas de freio anti-travamento. Antes de pesquisar para este vídeo, eu também pensava assim. Durante minha pesquisa, encontrei várias soluções diferentes de como detectar quando a roda está prestes a derrapar antes que isso realmente aconteça, mas a maioria delas parece se resumir a uma variável chamada razão de deslizamento. A razão de deslizamento compara a velocidade da roda com a do carro. Se a roda não estiver derrapando, ou seja, se ela estiver com total aderência ao asfalto, então a razão de deslizamento será zero. Se a velocidade da roda for zero, ou seja, se ela estiver totalmente travada e deslizando pela estrada, então a razão de deslizamento é 1. A razão de deslizamento ideal varia conforme vários fatores, e ao pesquisar no Google, você provavelmente verá um gráfico semelhante a este. Agora, o que esse gráfico significa é que a razão de deslizamento pode ter uma pequena faixa onde a roda pode realmente girar um pouco mais devagar do que a velocidade do veículo. Mas se sair dessa faixa, onde a velocidade da roda é muito menor do que a velocidade de avanço do veículo, então a roda deve estar parando e, portanto, vai começar a derrapar. Então, parece bem simples. Se a roda estiver girando mais devagar do que a bicicleta está se movendo para frente, então eu só preciso aliviar a pressão do freio e devo conseguir manter o controle. Mas, infelizmente, não é tão simples, pois não consigo medir facilmente a velocidade da bicicleta se uma roda deslizar. Com um carro, você tem 4 rodas, então, se uma roda deslizar, você ainda tem outras 3 rodas para medir a velocidade de avanço do carro. Compare essas 3 rodas com a que está deslizando e solte o freio dessa roda. Com a bicicleta, como a roda dianteira é essencial para não deslizar, só resta a traseira como referência. E se essa roda traseira sair do chão ou travar, você não tem mais nenhuma outra referência para detectar ou medir a velocidade com que a bicicleta está avançando. Então, aqui está o meu plano. Instalei também um acelerômetro na caixa onde montei a eletrônica. Isso servirá para medir a desaceleração da bicicleta. Agora, o que vai acontecer é que quando eu apertar o freio dianteiro, haverá uma desaceleração que vai ativar o modo de ativação do ABS. Isso vai salvar a velocidade inicial da roda antes de derrapar e iniciar um cronômetro. Agora, como podemos calcular a velocidade multiplicando a aceleração pelo tempo, podemos então pegar a velocidade inicial e subtrair a aceleração multiplicada pelo tempo medido desse período. Então, basicamente, podemos estimar a velocidade da bicicleta indo para frente a partir daquele ponto inicial de ativação do ABS. Tudo isso é teoria, mas como eu coloquei o acelerômetro na bicicleta desde o início, eu realmente apliquei essa teoria aos registros de dados anteriores dos outros testes. Está parecendo promissor. Vou configurar para soltar o freio quando a velocidade da roda ficar abaixo da estimada da bicicleta, pois assim ela deve estar derrapando. Vou escrever o código para programar na bicicleta e depois podemos testar. Isso me pareceu muito bom. Vamos fazer mais alguns testes para verificar a confiabilidade. Eu não consigo fazer mais. Foram 3 testes seguidos bem-sucedidos e controlados. Vamos checar os dados e as filmagens em câmera lenta. Nos 3 testes, com liberação do freio acionada pelo índice de deslizamento, o tempo médio entre a parada da roda e o movimento do motor foi de 0,083 segundos e o tempo total do travamento à liberação da roda foi de 0,311 segundos. Este sistema de controle do índice de deslizamento por acelerômetro é cerca de 30% mais rápido que o acionado por velocidade zero.
Considerando que 0,24 segundos desse tempo são gastos para o motor girar, o tempo de resposta real da eletrônica em si foi 3 vezes mais rápido. Percebo que isso ainda não basta para evitar que a roda trave, mas segundo os dados que recebi, para soltar o freio antes da parada total, o sistema teria que detectar a situação e liberar o freio em 0,08 segundos, possivelmente, com mais orçamento e engenheiros eletrônicos experientes, seria viável, mas para estes testes, derrapar por 1/3 de segundo em pé foi muito controlável. Talvez você se pergunte, e as outras superfícies? Bem, a neve não vai voltar tão cedo, então decidi testar alguns serviços diferentes que podem ser encontrados durante o uso diário. Isso me fez questionar: é realmente necessário ter ABS em uma bicicleta? Na verdade, não me lembro quando caí de bicicleta só por frear. Obviamente, exceto os testes deste vídeo. Acho que isso é importante de se pensar, porque um sistema de freio ABS em uma bicicleta não vai garantir aderência na roda dianteira. Por exemplo, se você fizer uma curva muito rápido e inclinar demais em uma superfície imperfeita, a roda dianteira pode perder a aderência e o ABS não fará nada para te salvar. Acho que ABS em uma moto é uma história completamente diferente, porque as motos andam muito mais rápido e também têm mais chances de precisar fazer paradas de emergência. O custo de um sistema de freios anti-travamento em motos é uma porcentagem bem menor do valor total do veículo do que seria em bicicletas. Isso também deve ser questionado, se você quiser. Um sistema de freios anti-travamento é útil para ciclistas iniciantes, porque provavelmente não há tantos ciclistas inexperientes dispostos a investir a quantia de dinheiro necessária para ter um sistema de freios anti-travamento. A Bosch lançou em 2018 um sistema de freios anti-travamento para algumas bicicletas elétricas, integrando também um sistema anti-capotagem que libera o freio ao detectar a roda traseira no ar, evitando que o ciclista vá por cima do guidão. Curiosamente, posso implementar isso na minha bicicleta, pois o acelerômetro também possui giroscópios. Eu li uma análise do sistema de bicicletas elétricas da Bosch no site ebikemtb.com e eles disseram que o sistema ABS da Bosch é a solução perfeita para bicicletas elétricas de aluguel, ou seja, para turistas. E eu acho que esse é um ótimo ponto, porque não acredito que existam muitas pessoas por aí que sejam ciclistas inexperientes e que estejam dispostas a gastar a quantia de dinheiro necessária para comprar uma bicicleta com uma unidade de ABS. Mas para turistas que podem ser inexperientes com ciclismo, eu acho que é perfeito. Então, acredito que isso conclui este vídeo. Foram cerca de 4 semanas para pesquisar e projetar, fazer este projeto, testá-lo. A maior parte envolveu resolver problemas, como falta de torque no motor e erros no código eletrônico. Isso me deixou um pouco louco às vezes, mas foi bem divertido. Se você gostou deste vídeo, seria muito legal se pudesse deixar um like. Se você é novo no meu canal e quer ver vídeos parecidos, obviamente sobre outros temas, mas você sabe, outros vídeos de engenharia, por favor, clique em inscrever-se aqui embaixo. Agradeço muito a todos os meus apoiadores do Patreon pelo apoio nessas 4 semanas de trabalho.
Eu fui postando vários vídeos de atualização sobre o projeto conforme eu avançava. E as perguntas que vocês fizeram lá no Patreon realmente me ajudaram a direcionar para o caminho certo do que as pessoas queriam saber em relação aos temas. E vocês também deram ótimas sugestões para me colocar no caminho certo, porque em alguns momentos eu me perdi nas informações. É isso, muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Aí,